Olá, bem-vindos ao Papo com especialistas do CPP Talks, podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui a gente fala sobre temas relacionados a concessões e PPPs em uma produção de baixo custo, mas com conversas de muito valor. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolela, Felipe Sandi e Thaís Azevedo, todos pesquisadores do CPP. Hoje o episódio é um pouquinho diferente, mas, se me permitem dizer, bastante especial também. Então vou passar a palavra para a Thaís para apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigada, Fernanda. Nosso convidado de hoje é da casa, é Felipe Sandi. A gente, quando iniciou o CPP Talks, já tinha proposto de fazer um episódio comigo com a Fernanda e entrevistando o Felipe. Aconteceu por acaso hoje e ele nos deu essa honra. Faremos isso hoje. E eu perguntei como a gente faz para todos os convidados quem era o Felipe Sandi pro ChatGPT. Eu vou ler aqui agora. E aí ele vai dizer, como todos os convidados, se concorda ou não concorda e complementar. Achei, já antecipo, bastante sucinta. Espero que ele fale um pouquinho mais sobre ele aqui. Felipe Sandi é economista e contador formado pela FEA Ribeirão, da USP, e mestre em finanças pela FEA USP. Desde 2012, atua como pesquisador e professor na FIP e no CPP, dedicando-se à modelagem econômico-financeira de projetos de concessões e PPPs, com foco em disputas contratuais e em equilíbrio financeiro. Além disso, é sócio na BRL Parcerias e coordena cursos e debates que ajudam a trazer clareza e rigor técnico ao tema. E por trás das planilhas, Felipe é alguém que não perde o olhar humano. Em um estudo recente sobre o uso da TIR em projetos de infraestrutura, apontou que, aspas, pareciam textos densos para quem não conhece, mas para quem põe a mão na massa tinham erros, fecha aspas, mostrando que para ele é essencial simplificar o que parece complicado. Eu não entendi a aspas, mas Felipe agora assume e explica pra gente um pouco sobre ele e sobre essa citação. Primeiro, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Para nós, a gente sabe que foi um acaso, alguém que a gente ia conversar por um acaso não conseguiu, mas a vida é feita desse tipo de acasos, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar, acho que a oportunidade é muito feliz. Eu não recordo de ter falado isso, eu acho que o chat tá alucinando, mas é algo que eu poderia falar. Eu não sou conhecido por esse meu lado tão humano, eu acho que vocês trabalham comigo sabem disso. Na verdade, eu sou uma pessoa bastante difícil de conviver, infelizmente felizmente tenho melhorado, mas ainda sou uma pessoa difícil de conviver, então eu acho que ele confundiu aí um pouquinho. Só queria fazer uma observação em relação à formação. Eu graduei em Contabilidade e Economia na FEA de Ribeirão. O curso que eu graduei se chama Economia Empresarial e Controladoria, ele dava habilitação nas duas ciências, né, Ciências Contábeis e Economia, mas o Conselho de Contabilidade não reconheceu o curso. Então eu formei em 2010, foi o primeiro ano que teve aplicação para a prova do CRC, eu fiz a primeira prova, eu passei na prova, mas eu só fui conseguir tirar o conselho anos depois, quando eu refiz a graduação, e não precisei fazer a prova porque já tinha passado, mas aí o conselho reconhecia essa segunda graduação. Apesar de ser graduado em Ciências Contábeis pela USP, o meu conselho, o CRC, é pela FIPECA. Muito bom. E aí, Fernanda, o que a gente vai perguntar? Vai falar. Felipe, obrigada por se apresentar. A ideia aqui hoje é não sintetizar e fazer os nossos blocos de sempre e ter aquele papo leve que a gente sempre combina de fazer, sem, nesse caso, agora ter um roteiro. Então a gente vai perguntar pra você o que a gente tem vontade de saber. E a primeira pergunta é como você chegou até aqui e como surgiu o CPP. A gente queria contar pras pessoas um pouco dessa história. Você faz parte dessa história, né, Thaís? A gente se conhece, eu acho que desde 2012, 2013. Foi, né, 2013. Eu acho que se a gente fosse ser honesto com a nossa história, o CPP começou daquela época, né? Quando a gente começou a trabalhar com PPPs e concessões, sem ter muita dimensão do que a gente queria para a vida e qual era o significado daquilo que a gente estava fazendo, né? Em alguma medida, eu comecei a trabalhar com o Rodrigo lá atrás, porque eu tive uma experiência como controller de uma concessionária. Historicamente, meu pai sempre trabalhou com regulação, então eu sempre acompanhei esse tema. Antes de trabalhar nessa concessionária, eu trabalhava no Itaú, com Basileia, que é regulação bancária, mas não era exatamente algo que me atraía ou que eu sabia que eu queria fazer. Então, quando a gente pensa na história do CPP, ele nasce de todo esse conhecimento acumulado que a gente veio produzindo lá de trás, né? Quando nem a gente sabia exatamente o que a gente queria fazer, eram os projetos que a gente fazia para pagar aluguel, enfim, era umas coisas que a gente entregava sem tanto
e aí sem nenhuma ofensa à época, talvez sem tanto conhecimento, sem tanto profissionalismo, sem esse olhar que a gente tem hoje, né? Eu diria que, em certa medida, o CPP, ele decorre desse amadurecimento da agenda e nosso, e um olhar que vai se construindo, dizendo, putz, eu acho que dá pra fazer uma coisa melhor. Eu acho que eu aprendi um pouco mais com a experiência e a gente foi construindo isso. Talvez o primeiro passo mais concreto para montar o CPP tenha ocorrido, acho que em 2017 ou 2018, quando a gente resolveu de fato se juntar do ponto de vista formal, deixou de ser um agregado de pesquisadores e eventualmente se juntou formalmente, e veio a ideia de montar o Manual de Modelagem Econômico-Financeira, que até hoje não saiu, a gente não conseguiu tirar do papel, estamos tentando, um esforço imenso, mas que era um desafio de tentar passar boas práticas para as pessoas que estavam, de certa forma, sendo agregadas juntos da gente, né? Então, a gente começou ir bem na entrega dos projetos, a gente começou a criar certa capacidade interna de entrega e a gente precisava trazer mais gente para trabalhar com a gente, né? E aí, como é que a gente passa esse conhecimento? Então, acho que talvez o primeiro embrião é nossa experiência lá atrás, a gente acumulou a experiência, a gente começou a ter um grupo maior, a gente precisou transferir esse conhecimento para outras pessoas. E aí, desse desejo de transferir o conhecimento, de passar isso para outras pessoas, é que meio que nasce o CPP. Eu diria que o que define o CPP é muito do nosso DNA, né, Thaís? Assim, Fernanda também já está com a gente há algum tempo, mas a gente sempre teve esse olhar um pouco mais crítico, né? De fazer um negócio, sempre tá querendo um pouco melhor, sempre tá querendo fazer uma coisa mais técnica, entender os porquês. Eu acho que é disso que nasce o DNA do CPP. A gente tenta fazer o manual, não conseguiu até hoje, mas está em desenvolvimento. A gente monta o curso de modelagem econômico-financeira, que dá origem a esse podcast, de certa forma também ajuda na construção do CPP. E eu acho que nasce um pouco daí. Tem um cara que eu acho que foi muito importante na construção desse negócio. Tem várias pessoas que eu posso citar aqui, tá? Mas tem uma que passou pela nossa vida por um período mais breve e que não participou tanto assim, mas que era um cara genial e que eu acho que o DNA dele ficou empregado na gente, que é o Giovanetti. Total. O Bruno tinha um jeito, assim, o Bruno apertava a gente, era assim, eu ia lá, sabe, explicar uma planilha pro Bruno. Não tinha porra nenhuma, não tinha visto a planilha, mas ele olhava e falava, Felipe, mas por que o resto tá dando isso? E aí quando eu tinha dificuldade de explicar, ele falava, cara, tem que ser simples. Talvez a última sofisticação é quando é simples. E eu acho que isso ficou no nosso DNA, né? O Bruno conseguiu impregnar isso na gente de que se é complexo, não tá fazendo sentido. A gente tem que ter a capacidade de simplificar as coisas. E eu acho que eu enxergo isso no CPP, dizendo, bom, se PPPs e concessões é um instrumento para qualificação do gasto público, a gente tem que tratar isso de maneira simples. Quais são os canais? Por que isso acontece? Quais são as evidências que a gente tem? Não é para ser uma discussão complexa. É complexa a medir, etc e tal, mas deveria ser uma discussão simples. Então, contando um pouco da história, como é que o CPP nasceu, onde é que a gente veio parar aqui, eu acho que é isso, olhando para a nossa experiência como consultor, quando a gente nem sabia exatamente o que queria, a gente se juntou meio que por um acaso, todo mundo com esse desejo de fazer melhor, e aí o momento que a gente tentou repassar esse conhecimento para as pessoas que estavam se aproximando da gente, a gente foi montando esse sistema de educação e esse desejo de simplificar, de tornar as coisas mais eficientes, nasceu o CPP. Eu achei muito legal essa lembrança, porque me remeteu à primeira sala que a gente trabalhou e a uma convivência de pessoas que ainda eram estranhas entre si. E o Felipe, não sei se a Fernanda sabe disso, né? Quando a gente começou, o Felipe modelava já e ele contou essa experiência de apresentar uma planilha, etc. E eu era estagiária, eu tava no último ano de faculdade e o que eu fazia era relatório. Então eu não sabia nada do tema, eu não interagia com as pessoas, mas eu tive ali um embriãozinho do que era ser PMO de alguma coisa, que era pega a informação do jurídico, do técnico, do Felipe que fazia o econômico, junta tudo e garanta que o que a gente discutiu tá nesse documento, nesse relatório. Então, eu me lembro dessa época e é legal de lembrar, porque realmente a gente não sabia o que queria e onde ia chegar. Mas eu acho muito legal pensar que a gente saiu de uma sala dentro da USP, em que a gente trabalhava, pelo menos eu ficava lá, para evoluir, né? Para esse mundo de trazer esse embrião de academia para o projeto, para a prática. Então, como que a gente consegue trazer um artigo, pensar em algo complexo e simplificar para alguém que nunca viu esse tema, nunca tratou, que é o que a gente fazia e a gente fez bastante, de pegar na mão ali de alguém que estava numa prefeitura, num município pequeno e não tinha ideia do que era, e explicar e mastigar para aquela pessoa entender. Então, eu acho que esse é um grande ganho e um mérito do CPP, né?
de conseguir fazer isso e vocês seguem, continuam fazendo isso todos os dias em projetos. Não, e legal... Normalmente, quando a gente tá o dia a dia trabalhando com as pessoas, né? Trabalho com o Felipe e com a Thaís, muitas das vezes a gente não sabe da onde começou e toda a trajetória que foi percorrida para chegar onde a gente tá hoje. E eu nunca ouvi o Felipe falar sobre isso, sobre você ter que saber explicar algo de maneira simples, que é assim que você vai conseguir transmitir o conhecimento. E eu acho, desde que eu entrei, né, para trabalhar com vocês, eu vejo que isso se reflete em vários aspectos, assim, da nossa equipe dos produtos que a gente entrega, né? Então, justamente no curso, a gente trata sobre noções básicas, desde matemática financeira até finanças, contabilidade, e exatamente agora, para mim, faz um pouco mais de sentido, depois dessa fala do Felipe, quando a gente fala dessas noções básicas. No fundo, eu acho que é isso. A gente tem que saber passar o conhecimento de maneira simples e básica para, de fato, a gente aprender e internalizar tudo aquilo. Enfim, conheço o Felipe em torno de 5 anos, e se me perguntassem se Felipe prefere ser planilheiro ou acadêmico, não sei responder. Então, Felipe, jogo essa pergunta para você. O que você prefere? Você tem exercido inúmeros papéis, né? Já foi planilheiro, está na frente de projetos como PMO, agora também na parte administrativa, coordenando pessoas, gestão de pessoas e também professor, né? Mas a gente sabe que na hora de segurar todos os pratos acaba sendo complicado. Qual prato você prefere dar prioridade? Gostei muito da pergunta. Eu costumo dizer, pelo menos a minha história de vida é um pouco essa, na vida a gente escolhe a porta que abre. Muitas vezes você tem que exercer o papel que a vida lhe impõe. Então, quando eu precisei fazer planilha, não necessariamente o que eu gostava. Em algum momento eu criei alguma aptidão, sempre mexi muito bem em Excel e tal, mas era o que era necessário para desenvolver aquilo que a vida me impõe. Quando a gente resolveu expandir como um time, e a gente começou sempre fazendo só a parte econômica, e de repente a gente percebeu que a gente podia liderar esse processo, começou a fazer PMO, a vida me impôs que eu precisava liderar aqueles processos, portanto, se eu não o fizesse, a gente não sairia do lugar. Então, você vai ocupando esses espaços. Quando a gente resolveu fazer a transferência de conhecimento, a vida me impôs que eu fosse coordenar o curso, que eu tivesse que lidar com outras pessoas, e essas coisas foram sendo impostas. Mas eu diria para você que a aptidão natural eu tenho, talvez, para fazer conta. Eu me sinto desafiado intelectualmente quando a gente entra numa discussão interessante, eu até brinco com o Elias, com vocês, dizendo, pô, isso aqui é um assunto legal de fazer. Mas não dá para fazer só o que a gente gosta na vida. A gente é obrigado a fazer outras coisas. A grande verdade, vocês convivem comigo, é que eu tenho dificuldade de relacionamento interpessoal. É muito árduo para mim. Muitas vezes eu vou para reuniões onde eu tenho que interagir com as pessoas, fazer um esforço social. Para mim é um horror. Eu saio acabado quando a gente vai em evento, essas coisas. Porra, eu tenho que prestar atenção nas pessoas, eu tenho que parecer simpático, eu tenho que me interessar. E às vezes eu só queria estar com a planilha, entregando um número ou discutindo alguma outra coisa, mas a vida se impõe e a gente é obrigado a fazer esses papéis que não necessariamente são aqueles que a gente tem uma aptidão natural. Uma outra coisa que eu aprendi a duras penas é que a gente sempre tem que tentar melhorar. Não dá pra dizer assim, me dizendo, eu não sou uma pessoa fácil de lidar, eu tenho dificuldade interpessoal, mas eu acho que vocês estão testemunhas também de que o convívio comigo nos últimos anos tem ficado mais fácil porque eu tenho me monitorado, eu tenho tentado melhorar, e eu acho que esse é um esforço de todo ser humano, né? Contínuo, de dizer, bom, o que é que eu preciso melhorar em todas as faces, como profissional, como pai, como irmão, como amigo, enfim, como colega de trabalho, para que você torne a vida das pessoas que convivem com você mais fácil. Não é simples, porque é um esforço diário, mas a gente vai trabalhando. Quando eu estava recém-formado, eu morei em várias ao longo da vida, e eu dividi apartamento com os amigos meus que eram analistas do comportamento. Tinha um específico, dois estavam fazendo doutorado em análise do comportamento, e que é uma ciência muito séria e muito clara sobre como é que a gente aprende, como é que a gente se comporta, tá? E me causou muito trauma ao descobrir isso, mas foi muito importante para outras coisas. Basicamente, 99% dos nossos comportamentos são aprendidos. A gente fala muito brincando, dizendo, isso aqui eu puxei do meu pai, isso aqui eu puxei da minha mãe, eu tenho esse traço, etc e tal, mas do ponto de vista de ciência, nada disso é verdade. Poucos são os comportamentos que a gente reproduz que estão compostos no nosso DNA, que você aprender a fazer. Não. A imensa maioria das coisas que você aprende, ou que você faz, é porque você replicou, porque você aprendeu. Existe um processo de você melhorar continuamente do ponto de vista do seu comportamento, você consegue ir se disciplinando. Então, no final do dia é isso, assim,
Ainda que eu não goste de determinadas atividades, a vida se impõe, você é obrigado a fazer, e aí você vai criando um jeitinho, né? Você vai criando pequenas recompensas para você ir moldando o seu comportamento para entregar esse negócio. Quando você trata um argumento, alguma coisa de maneira muito simples, aquilo que não faz sentido rapidamente aparece, né? O que eu estou tentando dizer é que muitas vezes a gente se esconde na complexidade para não dar uma resposta honesta. Cara, não sei. Isso é impreciso, isso não responde. A gente às vezes tem dificuldade de admitir a nossa incapacidade de dar respostas. Como se isso fosse um problema. Tipo assim, você não consegue responder. Cara, não tem resposta, é um negócio meio impreciso. E às vezes a gente usa a complexidade para se esconder atrás disso. E uma das coisas que a gente aprendeu com o Giovanetti, talvez eu acho que isso esteja no nosso DNA, é essa ideia de ser honesto com nós mesmos do ponto de vista do que a gente sabe responder e o que a gente ainda não consegue responder. O CPP nasce também com isso, né? Querendo entregar respostas que hoje a gente não é capaz de dar, seja por falta de dado, seja porque a gente não consegue produzir a informação. Mas isso é importante, né? A honestidade na fala e a honestidade consigo mesmo, no sentido de quais são os seus limites, o que é que você consegue fazer, o que é que você é bom, o que você não é, eu acho que ajudam nessa trajetória de melhora, seja no CPP, seja pessoalmente. Eu acho muito bom isso que você falou, porque eu acho que foi uma coisa que eu aprendi aqui com você e talvez com o Bruno, enfim, com essa nossa cultura de conseguir saber falar, não, isso eu não sei, mas a gente vai descobrir se existe resposta para isso. E eu acho que esse é talvez o DNA do CPP, né? Tem várias coisas. A gente que tá nessa agenda, e isso era um incômodo meu, que era... A gente vê muitos entusiastas. Muitos entusiastas. Então, muitas pessoas que só têm a falar bem, e só têm a não questionar, e nos levar a uma visão quase que romântica do mundo de PPPs e concessões. E eu acho que quando a gente tem esse espírito um pouco mais crítico de, veja, há respostas que a gente ainda não tem. A gente não consegue garantir que vai ser assim, vai ser assado. E a gente produzindo isso tem uma noção um pouco clara sobre fragilidades. E eu acho que o CPP vem com essa honestidade que a gente carrega ao longo do tempo de, olha, até aqui a gente consegue discutir, debater. Aqui é onde a gente precisa trabalhar para melhorar. Então, eu acho que esse é o lado honesto, assim, que fez construir o CPP e nos diz um pouco pra onde a gente vai. E eu acho que essa era a minha próxima pergunta, de pra onde vai o CPP? Aonde você quer que ele chegue? Aonde a gente quer que ele chegue. Afinal, a dona do CPP é você e a vice-dona tá aqui. Eu sou talvez o sonhador do CPP, alguém que ajudou a tirar do papel, mas quem comanda o CPP hoje em dia é você. Deixa eu, antes de falar do CPP, eu vou contar só a história do Giovanetti, como me marcou. Manda. Uma das habilidades que eu acho que hoje eu desenvolvi um pouco melhor, a duras penas, é escrever. Eu tenho muita dificuldade de escrever porque às vezes o raciocínio fica confuso e tal, mas hoje eu acho que eu escrevo um pouco melhor. Não é fácil, mas eu acho que sai. Quando eu comecei a trabalhar pro pessoal, eu comecei a fazer a conta, depois eles falaram para mim, Felipe, põe no papel, escreve o relatório. A primeira vez que eu entreguei um relatório pro Bruno, ele me chamou na sala dele e fez, Felipe, cara, senta aqui, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Fala a verdade pra mim, velho. Você não fez USP. Eu fiz, como assim eu não fiz USP? Ele falou, você não tem como ter feito USP, você não tem como ter passado no vestibular, você não sabe escrever, você não consegue fazer um parágrafo, não tem pé nem cabeça. Eu fiquei numa vergonha, assim, eu não sabia por que. De fato, ele tinha razão, o texto era muito ruim, porque meus pensamentos eram confusos, e ainda mais comparado à clareza que o Bruno esperava, porque eu não tinha treino, porque, no banco você não precisava escrever nada, no banco era relatório, assim, a conta não precisava explicar como é que eu tinha feito a conta e tal. E aí ele fez assim pra mim, cara, você vai fazer o seguinte, você não vai escrever nada, você vai fazer bullet point. O que é cada uma das mensagens que você quer mandar? Eu diria que foi quase um precursor do ChatGPT, né? Assim, coloca o que é que você quer ali e depois você vai conectar os assuntos. E aí, aos pouquinhos, o negócio foi desenvolvendo. Então, esse era o Bruno, tá? A capacidade de quebrar as coisas pra você saber exatamente o que você queria fazer. Respondendo a pergunta do que é que eu sonho pro CPP, tá? No final do dia, eu queria que o CPP fosse um centro de referência para boas práticas de PPPs e concessões. Um lugar, um instituto que pudesse fazer com que essa agenda ande. Ande no sentido de fato, tornar PPPs e concessões um instrumento de qualificação do gasto público. Isso significa fomentar a agenda, fazer novos projetos, implementar boas práticas, mas principalmente, Thaís, um olhar crítico sobre o que é que a gente está produzindo e as consequências do que a gente está produzindo. Eu acho que esse olhar, a gente tem alguns episódios que a gente tem falado nisso aqui, mas ainda falta.
E eu tenho muito medo, uma das razões da gente ter criado o CPP é de lá na frente alguém dizer, putz, a gente trouxe um monte de privado para prestar serviço e não foi tão bom assim. Ou encontrar que não gerou value for money, que não gerou valor público, porque a gente não está fazendo as perguntas corretas. Então, eu espero que o CPP chegue a ser isso, de responder as perguntas que precisam ser feitas. Bom, desses contratos que a gente produziu, quais foram os impactos? Desses contratos que a gente produziu, quais têm melhores dispositivos, quais geram mais valor público, por que razão? E a partir dessas respostas, que a gente possa gerar esse conhecimento para quem está na ponta, para que a gente produza contratos melhores e, portanto, tenha serviços melhores e mais baratos. Tá? Então, o que eu almejo para o CPP era isso, de fato, ser um lugar de referência onde a gente está estudando com ciência o que é que a gente tem produzido de PPPs e concessões, quais são esses resultados e como é que a gente melhora esses contratos para gerar valor público. Tudo isso, né, Felipe, por meio de publicação, por meio de qualificação das pessoas que atuam no tema. Então, eu acho que esse talvez é o que nos move, né? E também nossos desafios. Então, a gente tem esse objetivo claro do que a gente quer ser, e aí a gente acaba tendo vários braços para como alcançar esse objetivo, né? Que é através dos nossos cursos, através das publicações que a gente visa publicar e já tem publicado. Então, de forma a agregar aí no setor. Eu tenho uma pergunta, tomando esse gancho aí que a Fer falou sobre cursos, né? Lá atrás, na primeira edição, né, na primeira turma do curso de modelagem econômica financeira de PPPs e concessões, eu fui aluna, né? Então, Felipe era professor. E uma pergunta que eu tenho naquele momento, o curso surgiu, e o Felipe pode discorrer um pouquinho sobre isso, da ausência de profissionais capacitados para essa agenda. Então, não vem. Ninguém sai pronto da faculdade, concurso, para atuar num tema multidisciplinar. Ele envolve diversas formações aqui que ou você corre atrás para aprender ou você não consegue permear esse tema adequadamente. E o desejo era ter profissionais capacitados para trabalhar em equipe própria. E depois isso foi avançando, a gente está na 6ª turma agora, e hoje já são mais de 300 alunos que passaram por esses cursos ministrados por a gente. E aí eu queria perguntar se você viu mudança nesses últimos 5 anos. Você sente que o que foi feito, o que vem sendo feito para capacitar pessoas nessa agenda já está contribuindo para esse setor? Eu diria, Thaís, tem várias coisas que a gente realizou que eu tenho muito orgulho, tá? De dizer, putz, eu acho que isso aqui teve um impacto significativo. Mas eu diria que o curso é um dos que eu mais tenho orgulho, porque é o que eu mais vejo impacto. Eu tenho dezenas de mensagens que eu recebo no WhatsApp de alunos e ex-alunos dizendo: cara, eu consegui esse emprego novo por causa do curso. Você não sabe como isso aqui foi importante para eu trocar de emprego. Ontem, a gente está gravando aqui, mas ontem foi aula de contabilidade, segunda aula, espancando o pessoal em sala, um absurdo, a galera sofrendo comigo, o pessoal xingando. Cara, 10h20 da noite, o pessoal não queria sair da sala porque eles queriam entender como é que estava funcionando, pegando conhecimento. Então, assim, de fato, a gente tem alcançado esse objetivo de transferir conhecimento. E aqui eu acho que tem 2 polos que se conectam, tá? É inegável a nossa melhoria na nossa tecnologia de transferência de conhecimento. Cara, primeiro curso, você foi aluna. Era um computador, um projetor e eu gritando com vocês, tira a mão do mouse que eu tô explicando como é que faz a planilha. Pô, hoje em dia a gente tem uma didática completamente diferente. Infelizmente o manual ainda não está pronto, mas a gente tem uma biblioteca pronta, a gente tem material pronto, a gente tem lista de exercícios, a gente tem monitoria, a gente já tem cases preparados. A capacidade de transferir esse conhecimento de maneira didática, ordenada para os alunos faz toda a diferença, né? Então assim, a gente já tem uma tecnologia desenvolvida e eu acho que todo ano melhora, né? Todo ano tem uma coisa nova, esse meu jeito infernal de atazanar a vida de vocês, dizendo, não, tá errado, preciso que melhore, todo dia precisa ter uma coisa melhor, a gente vai fazendo. Do outro lado, dado que o curso ganhou essa reputação, eu acho que a gente está conseguindo filtrar alunos que de fato estão em busca de conhecimento. Diferente de outros cursos que estão pulverizados aí, principalmente depois da iniciativa da SNT, né? Secretaria de Tesouro Nacional, o nosso curso não é para quem quer botar no currículo. O cara quer botar no currículo, ele não procura o nosso curso. Nosso curso é para quem quer de fato adquirir o conhecimento. E aí a gente vê um monte de gente entusiasmada na sala. Gente que do primeiro dia tá me perguntando sobre desequilíbrio, sobre TIA, sobre... Calma, vai chegar.
mas gente que de fato está atrás do conhecimento. Então eu vi uma mudança muito grande do perfil da turma. No começo, gente que ainda estava tentando se encaixar, saber o que é que esperava do curso, que não conhecia, para hoje, pessoas que já entram no curso dizendo, cara, eu vou ralar, mas eu vou sair daqui bem. E como eu disse, assim, eu recebo dezenas de mensagens no WhatsApp dizendo, cara, mudou minha vida, consegui outro emprego, consegui, agradeço, etc e tal. Então, eu de fato acho que o curso hoje ele consegue capacitar alguém para trabalhar na área, mudar, como já aconteceu, tá? Como a gente tem. Então, eu vejo essa mudança. A gente amadureceu a tecnologia da transferência de conhecimento, e do outro lado, isso fez com que a gente tivesse uma seleção melhor do perfil dos alunos. Tem mais gente que de fato sabe o que quer, não tem desavisado. Como diz o Guilherme Naves, não tem pipa voando, né? Todo mundo ali sabe o que é que tá fazendo. E Felipe, voltando aí também sobre essa primeira turma, eu tenho muita curiosidade de saber como que foi esse processo de vocês sentarem. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sentarem, olharem todo aquele universo que concessões PPPs, de certa forma, tangencia e falar, vamos organizar isso numa linha lógica para passar isso para os nossos alunos. Como que foi esse processo? Como que surgiu essas matérias? E demorou? Eu vou voltar na primeira resposta. Esse negócio começou lá em 2012, junto com a Thaís, pensando de como é que a gente fazia os processos, e aí amadurecendo sobre quais eram os conhecimentos que a gente tinha. A primeira turma já nasceu mais ou menos com esse roteiro, tá? Então, assim, Deus sabe lá como, mas em algum momento a gente cuspiu isso no papel dizendo, cara, o jeito certo de ensinar são esses conhecimentos nessa ordem. A gente nunca alterou a ordem do que era ensinado no curso. A gente melhorou a didática, etc e tal. Mas meio que saiu, foi espremido da nossa experiência de que esse era o roteiro. Se eu vou fazer todas essas contas no Excel, eu preciso, em alguma medida, fazer isso no Excel. Não dá para eu ensinar fluxo de caixa livre se eu não souber matemática financeira. Não dá para eu falar sobre TIR e WOC se eu não olhar para finanças. Precisa de contabilidade, precisa de tributação. A gente não mudou, tá? Se você for olhar da edição 1 até... E tem outra coisa que eu me orgulho muito no curso, é que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande na agenda como um todo com relação a dicionário. Cada um chama do nome. E a gente está, de certa forma, conseguindo impor os nomes que a gente criou, que a gente normatizou, se assim eu posso dizer. Vou dar um exemplo. Ninguém chamava antes de mecanismo de seleção. Você tem dispositivos que você fazia para selecionar parceiro privado, mas dar nome, esse nome especificamente, agora a gente chamar de mecanismo de seleção, gente. Mecanismo de incentivo. Tudo bem, alguém pode ter usado essa expressão, mas não do jeito que a gente usa, para dizer, olha, isso aqui tem a ver com a distribuição de risco, isso aqui tem a ver com o caderno de encargos, isso aqui tem a ver com a forma como você remunera o parceiro privado. Então, de certa forma, a gente foi dando um olhar mais científico para esse negócio. Isso foi meio natural, eu acho que é natural da gente, do nosso convívio, de todo mundo que cerca. Eu disse assim, a gente deu muita sorte, né? Assim, a gente reuniu pessoas muito especiais. Cara, falar o que do Elias? Elias é um cara completamente fora da curva, assim. A capacidade que o Elias tem muito parecido com o Bruno, né? De simplificar as coisas, de achar um ângulo fácil para falar, capacidade de botar as coisas no papel, é isso. Então, se você for pegar boa parte dos nossos artigos, passa pelo Elias, pela capacidade dele de cadenciar, de dar a coisa. Mas, respondendo a sua pergunta, foi meio natural, tá? Assim, eu não lembro exatamente como é que saiu, mas no primeiro desenho do curso já saiu a estrutura desse jeito. É curioso porque a gente tinha um papo marcado aqui que me fez ir pro primeiro material do curso, para relembrar. E o primeiro slide que eu abri era exatamente essa estrutura com os mesmos nomes. Eu acho que ao longo do tempo a gente foi inserindo tema, melhorando, aprimorando, mas tá ali, o esqueleto nasceu na primeira turma, que não tinha um slide, tinha quase nada de slide. O Felipe fazia exatamente isso, abria a planilha e vamos discutir. E aí que nos anos subsequentes a gente começou a produzir material. Eu acho que foi um novo aprendizado, porque quando você começa a tentar transferir dessa forma organizada, que você aprende demais, assim. Foi 2021, 2022, foram anos de muito aprendizado. Eu diria que de todos os temas, o que talvez a gente tenha tido mais evolução do ponto de vista de nomenclatura e o que o Elias gosta de chamar de refino nos conceitos é a parte do equilíbrio econômico-financeiro. A discussão sobre renegociação é nova, você participou disso, Fernanda, você ajudou a desenvolver toda essa discussão. E o refino sobre a ideia de reequilíbrio, que eu acho que é muito fruto do trabalho junto com o Maurício. As pessoas às vezes me perguntam, né?
Eu conheci o Maurício litigando, porque eu nunca trabalhei com o Maurício. A gente nunca teve do mesmo lado, mas a gente já teve várias vezes de lados opostos. Mas do ponto de vista acadêmico, né, a gente se identifica, a gente começou a maturar isso. Você participou, Fernanda, de toda a parte dessa discussão. Esse refino, que eu acho que hoje está muito claro da parte de reequilíbrio econômico-financeiro, talvez tenha sido o que a gente mais evoluiu. Porque talvez fosse a matéria, o tema que a gente aborda, que tivesse menos maduro no país, né? A gente não sabia exatamente como lidava e a gente foi amadurecendo junto. Então, acho que hoje em dia, do ponto de vista de país, todo mundo já tem um pouco mais de maturidade e a gente conseguiu chegar nesse refino, inclusive dos nomes. Um exemplo claro, a gente fala que você tem o evento, você tem a relação de causa e efeito e aí você produz um impacto. Eu gosto de chamar de dano. O Maurício disse que não gosta de chamar de dano, ele gosta de chamar de impacto. Mas repare que a gente já diminuiu para 2 palavras. Antes, sequer, as pessoas esquecem. A ideia de evento desequilíbrio, o termo, foi cunhado pelo Maurício há pouco tempo atrás. Depois você dizia que tinha desequilíbrio, mas você não dizia que teve um evento, algo que causou o desequilíbrio. Tudo isso é muito recente, né? Tem uma pergunta que ela é dessa do subjetivo que eu adoro jogar aqui, umas coisas que fazem a gente pensar e foge um pouquinho do técnico. É o seguinte, você falou que ontem você deu uma aula e que a galera ficou pé da vida, que tava difícil e etc. E você falou que você era uma pessoa difícil, que você melhorou ao longo do tempo e etc. No entanto, apesar desses pontos, né, de tornar a aula e a vida das pessoas em sala difíceis e tornar a vida das pessoas profissionalmente difíceis, tem pessoas que se ligam a você e ficam por muito tempo. Então, por exemplo, a gente se conhece há muito tempo, a Fernanda trabalha aqui há muito tempo, o Elias, o André, o Caio, enfim. A gente tem várias pessoas que se ligam a você e que, apesar das dificuldades e de algumas coisas assim, você cria uma relação muito forte com essas pessoas. Ao que você atribui isso? Então, por que as pessoas permanecem do seu lado, apesar de você ter essa autopercepção de ser uma pessoa difícil? Meu malvado favorito, né? A gente não... Eu sou uma pessoa difícil porque eu sou um cara rabugento, sou chato, eu tô o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro. Uma vez minha mulher me falou, eu não aguento, é uma negatividade, o tempo inteiro você está reclamando das coisas. Outro dia o Matheus, o Gregorini, ele contou uma parábola que fala muito quem sou eu, né? Ele falou, o Felipe vai ganhar na Mega Sena 100 milhões no sábado, na segunda-feira ele vai na caixa receber o dinheiro, o gerente vai ficar desesperado, vai fazer ele tomar um chá de cadeira de 1 hora, para poder convencer ele para deixar o dinheiro na caixa. Ele vai sair depois de 1 hora, às 11 da manhã, com 100 milhões na conta de outro banco, dizendo, minha vida é um inferno, eu perdi 1 hora com esse cara daqui, sendo que eu acabei de ganhar 100 milhões. Mas eu ganhei 100 milhões no sábado, então naquele dia eu já queria alguma coisa adicional. Essa inquietude, esse reclamar das coisas é muito meu, e eu acho que isso, de fato, torna a convivência um pouco chata para quem tá. Mas isso é aprendido. Meu pai é assim, vocês conviveram com o Juan é assim. Então acho que dos 3 talvez eu seja o menos. Eu me defendo com a Letícia dizendo, pô, mas olha pros meus pares, olha como eu sou. É muito melhor. Mas por outro lado, eu me considero um amigo fiel. Eu sou muito solidário com as pessoas que são próximas a mim. Eu me considero uma pessoa que tem um dever de fidelidade muito grande e às vezes maior do que a contribuição, mas porque eu sou assim. Então, eu sempre trato as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem e às vezes sou mais verdadeiro e falo coisas que não deveria, porque eu não tenho esse poker face, eu não tenho essa habilidade, termino fazendo sincericídios, né? Quantas vezes eles me viram falando, velho, deixa eu falar logo, eu acho que é isso e acabou, doa quem doer. É meu jeito. E eu acho que isso faz com que as pessoas que gostam fiquem próximas. E as pessoas que eventualmente não se identificam já percebem que não vai ter um meio termo, né? Um convívio, olha, eu não gosto muito de você não gosta muito de mim, então vamos manter uma coisa meio... Acho que já se afastam logo. Então, de fato, o André é meu colega de escola. Conheço o André desde que ele tem 15 anos de idade. O Caio foi meu colega de graduação. Eu tenho amigos, meus grandes amigos, minha esposa brinca dizendo, cara, seus amigos eram quando você era da 4ª série. Assim, meus amigos de faculdade é como se fossem meus primos, sabe? Então, de fato, eu mantenho um relacionamento de longo prazo, muitos, assim, não são poucos. Meus amigos do prédio, quando eu vou pra Salvador, Letícia fala, lascou, a gente não tem agenda pra ver todo mundo que quer lhe ver. Quando eu vou pra São Paulo, não tem agenda pra ver todo mundo que quer ver a gente. Isso eu gosto bastante, porque... A intimidade que você tem com pessoas que lhe conhecem há muito tempo é outra, né? E essas pessoas são capazes de olhar pra você e dizer,
putz, como você mudou, né? Como é que você amadureceu? E esse olhar, essa troca é importante. Boa parte dos meus amigos de faculdade, a faculdade era um louco. As pessoas, porra, você virou pai, sabe? Tá maduro e tal. E eu acho que isso é bacana. Então, de fato, eu termino mantendo as pessoas que eu me relaciono bem perto, apesar de eu ser meio insuportável no dia a dia. Bom, Felipe, dado isso que você falou, né? Um pouco dessa sua característica, eu acho que a gente já tem a resposta da minha pergunta. Todo o ciclo de vida de concessões PPPs, né, que você já percorreu aí, ocupando a cadeira de todos eles. Onde você mais gosta de atuar? De longe, eu gosto de briga. Adoro uma confusão. Quando eu era jovem, é que vocês são mais jovens que eu, certas profissões que existem hoje não existiam na época que eu era jovem. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado por jogo. Hoje em dia, os jovens podem viver, né? Virou... eu esqueci o termo que se usa, mas... como se fosse esporte online, alguma coisa assim, né? E esporte. Hoje em dia você tem profissionais que jogam profissionalmente. Eu nunca tive essa opção na minha época, apesar de eu jogo até hoje. Eu jogo um jogo chamado Dota 2, que os adolescentes de 15 anos me xingam na internet. Eu adoro. Se eu pudesse lá atrás, talvez eu tivesse... Não sei se eu seria profissional, mas talvez eu tivesse tentado uma carreira em esporte. Eu sempre gostei de luta. Não vou chamar de briga, apesar de que minha vida inteira eu brigava na rua, era um capeta. Na Bahia todo mundo meio briga também, então não era muito diferente dos demais. Mas eu gostava bastante de confusão. Então... O MMA também é um esporte hoje em dia que poderia ser trilhado. Talvez eu não tivesse a habilidade suficiente, mas nunca esteve no meu cardápio. Mas essa ideia do confronto de ideias, sempre teve da minha personalidade. Eu gosto. Eu não lembro exatamente, acho que foi uma entrevista que a gente fez recentemente com o Antônio Bahia, né? Que ele disse, eu acho que através da discussão a gente termina gerando outras ideias. Eu gosto disso. Eu acho que o debate não ofende, tá? A Letícia brinca comigo dizendo assim, Felipe, nem todo mundo pensa dessa forma. Às vezes você fala alguma coisa, a pessoa leva pro pessoal, se ofende. Eu não me ofendo. Quando alguém mostra que meu ponto tá errado, ou que eventualmente a minha premissa não tá correta, eu não levo isso como ofensa. Eu acho que faz parte do jogo e a gente tá aprendendo. Então, eu gosto muito da parte de desequilíbrio, porque são discussões, do ponto de vista intelectual, mais desafiadoras, né? Tentar entender o ângulo, entender a relação de causa e efeito, ver se aquilo se enquadra numa tese, como é que você faz o cálculo, eu acho que é mais bacana. Não que estruturação não seja, as estruturações também têm desafios, mas a estruturação você tem que conviver com muita gente, você tem que convencer muita gente. E aí o meu termômetro social ele já não aguenta, né? Porque depois de 2 horas de reunião tentando explicar pra alguém alguma coisa, eu já começo a ficar meio sem paciência. Bom, Felipe, acho que foi legal, a gente conseguiu já ter várias respostas bacanas, assim, e autênticas, né? Porque a gente tá fazendo isso aqui sem ter ensaiado. Mas eu queria fazer aquela pergunta que a gente tenta fazer pra todos os convidados. Um pouco pra dizer que a gente tá aqui falando sobre temas difíceis... E é da nossa natureza, eu acho, aprender o tempo inteiro. Acho que não só por sermos professores, né? Eu acho que a gente tem esse perfil aqui. Nós 3 estamos aqui. E eu queria saber o que você aprendeu no último ano e que te marcou, que foi relevante. E não precisa ser sobre PPPs e concessões. Pode ser o que você quiser. A minha filha mais velha teve um problema de saúde grave no último ano. Foi parar na UTI, foi internada. Teve uma cerebelite. Uma infecção causada por vírus que pode dar no cérebro, no caso dela, mexeu com o equilíbrio e tal. E, assim, eu tava longe de casa, eu tava em São Paulo e, cara, foi, assim, uma coisa devastadora. E eu aprendi a duras penas que a gente não tem controle da vida. Minha filha sempre foi uma menina saudável, ela tava com uma gripe, por alguma razão o meu coração de pai pediu... Eu sou meu frouxo, né? Então, Letícia, leva ela no hospital. Não levou, quando a gente viu, minha sogra tava me ligando, dizendo que ela tava entrando na UTI. Felizmente, ela não teve nada, não teve nenhuma sequela, ela tá bem, mas teria sido diferente. E isso faz com que a gente perceba que a gente não tem controle das coisas. E muitas vezes a gente tenta controlar tudo que tá ao redor, isso termina virando um desgaste. Ontem, final do dia, eu tava correndo na rua, eu vi ela andando de bicicleta, só com capacete. Eu já gritei pra minha mulher, porra, cadê a cotoveleira? Cadê a joelheira? E aí eu tenho que me lembrar, cara, ela pode cair, vai acontecer, e pode ser de cotoveleira, de joelheira, vai enfiar a cara no chão e vai se ralar, porque tem um imponderável. Então,
Esse negócio me marcou muito, marcou profundamente. Como eu disse, eu nunca quis ser pai, mas eu descobri que é uma transformação maravilhosa. Recomendo a todos que podem, que têm essa opção de eventualmente terem um filho, não necessariamente gerado, mas enfim, ter alguém que você queira tratar como filho, e que isso lhe ensina que você não tem controle sobre as coisas. Então, muitas vezes a gente precisa... Eu não sou religioso, mas às vezes você precisa entregar na mão de Deus e rezar para que as coisas fiquem bem. Isso é isso. Então, assim, essa foi um negócio que me marcou muito no último ano e que eu aprendi. Você não controla tudo. Sinto muito por isso, mas é isso. Eu acho que é uma excelente mensagem e que bom saber que tá tudo bem agora. E eu acho que um dos pontos mais legais aqui do nosso podcast, a gente vive nesse meio que tem bastante eventos, né? Bastante publicações, pessoas estão sempre falando sobre o que fazem, o que fizeram, os projetos que participaram, mas é exatamente isso, por trás dessas pessoas tem um pai, tem um filho, que tem irmão, enfim, eu acho que a gente escutar as pessoas com que a gente trabalha falando sobre um pouco mais as questões pessoais dela, eu acho que também muda um pouco a forma como você enxerga essa pessoa e entende essa pessoa. Então... eu fico feliz desse podcast, assim, de todos os convidados que já passaram por aqui, e agora, especialmente o Felipe, a gente consegue enxergar as pessoas que trabalham nessa área com os outros olhos. Eu queria dizer que foi uma felicidade conversar com vocês, foi de improviso, mas eu acho que foi honesto, a gente tocou em pontos importantes, como é que a gente começou, o que é que a gente espera do CPP, a gente começou de experiência, a gente espera virar referência, acho que todo mundo aqui se dedica bastante. Agradecer a vocês, as duas, por me tolerarem, e não abandonarem o barco. Eu dizer o seguinte, se por um lado eu sou insuportável, por outro lado também eu acho que eu consigo fazer com que a gente tenha resultados que talvez a gente não teria se eu não estivesse enchendo o saco. Eu acho que esse mérito eu me dou. Puxar régua faz com que a gente às vezes chegue um pouco mais longe. E é isso, todo mundo é um pai, uma mãe, é um irmão, é filho de alguém, e o lado humano também existe, né? A gente tá pensando na agenda de trabalho, mas a gente também precisa olhar para a pessoa que está ali. Vários dos nossos convidados falavam isso, né? No final do dia a gente está falando de relações humanas, a gente não pode esquecer disso. Eu acho muito legal, porque essa mensagem tem se repetido. A gente tá agora gravando o 8º episódio. E essa mensagem tem se repetido muito. Eu acho que esse podcast traz um pouco disso, assim. A gente tenta não só falar do técnico, né? Tanto que tem um bloco chamado Não Tão Técnico Assim, porque a gente quer saber quem são essas pessoas. Felipe, foi muito legal. Tô feliz de você ter compartilhado isso com as pessoas. Eu acho que mais gente tem que ouvir, principalmente para conhecer o CPP, como a gente surgiu, qual é o histórico, não é um centro novo, né? Embora neste formato seja novo, isso já vem acontecendo há muito tempo para chegar aqui agora e falar quais são os objetivos claros do CPP e o que a gente quer fazer. Então, acho que vocês colocou aqui muito bem e queria agradecer por lá atrás você ter iniciado essa sementinha e feito com que agora a gente esteja aqui conversando e amadurecendo juntos. Muito, muito obrigada por estar aqui e por ter compartilhado tudo isso agora. Só vou fazer uma observação. Ninguém faz nada sozinho. Não existe time de jogador só. Para finalizar, faça o seu momento em youtuber e podcaster, por favor. Bacana. Ative o sininho, curta, compartilhe e nos siga para ficar atualizado aí. Pessoal, obrigado. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço. Até a próxima. Obrigada.